Olá! Hoje nós vamos finalizar o estudo das 10 classes gramaticais. Nós vamos abordar hoje o pronome, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Com exceção da interjeição, nós dizemos que essas classes são compostas de palavras invariáveis, ou seja, nós vamos encontrar um número limitado de pronomes, um número limitado de advérbios, de preposições e de conjunções. Saber reconhecer, identificar estas palavras e classificá-las é importante para que, na continuidade desse assunto, possamos também aprender a empregá-las, que é o aspecto mais importante deste conhecimento. Empregar estas palavras significa utilizar essas palavras no texto que nós vamos escrever. Nós vamos iniciar a nossa abordagem de hoje pelos pronomes. Nós sabemos que num ato de comunicação humana existem as pessoas do discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Eu estou me referindo às palavras eu, a pessoa que fala, tu, a pessoa com quem se fala, e ele ou ela, a pessoa de quem se fala. Essas palavras são exemplos de pronomes. O pronome, então, é a palavra que acompanha um nome, acompanha uma palavra, principalmente o substantivo. E também pode remeter a outras palavras do texto, a outras frases ou a outras orações já mencionadas anteriormente. Eu digo, por exemplo, Paulo foi à festa. Ele voltou cedo. Observem que ele retomou a palavra Paulo para que este substantivo não precisasse ser repetido na ideia. A palavra ele é um pronome. Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Em algumas situações, nós vamos observar que, de acordo com a posição do pronome na frase, em relação às palavras às quais ele acompanha, ele recebe designação específica. Nós temos aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Dizemos assim, minha casa é aquela. Se o pronome minha, que é um pronome possessivo, nós ainda vamos falar sobre ele, esse pronome é um pronome possessivo, mas que aqui neste texto está acompanhando um substantivo, o substantivo casa. O pronome que acompanha o substantivo, nesta situação, ele é designado de pronome adjetivo. O pronome que fica no lugar do substantivo é considerado, nesta situação, de pronome substantivo. Vamos inverter a posição destes pronomes na frase. Agora eu digo, aquela casa é minha. Observar que agora o pronome que acompanha o substantivo casa é o pronome aquela. Neste caso, ele agora é um pronome adjetivo. Minha passou a ser, neste caso, um pronome substantivo. Nós vamos falar agora sobre os pronomes pessoais. Para que vocês possam visualizar e entender melhor esta classificação, nós vamos mostrá-los num cartaz para que o nosso aprendizado fique mais completo. Os pronomes pessoais classificam-se, então, em pronomes reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto
São aquelas palavras que indicam as três pessoas do discurso sobre as quais nós já falamos. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, tu. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, ele ou ela. Observar que nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Então, temos a primeira pessoa do plural, correspondente, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, por sua vez, têm também uma subdivisão. Eles se classificam em átonos e tônicos. Os pronomes pessoais átonos são aqueles que nós empregamos sem o uso da preposição. Os pronomes oblíquos tônicos são aqueles empregados com o uso da preposição. Observem que nós temos os pronomes pessoais oblíquos correspondentes também às três pessoas do discurso. Nós temos então os pronomes oblíquos de primeira pessoa, me, mim, comigo. Me, átono, mim, comigo, tônico. Pronomes oblíquos da segunda pessoa, te, ti, contigo. Da terceira pessoa, se, lhe, o e a. São os átonos, se consigo, os tônicos. Nos e conosco, vos e convosco. Observar que este vos é diferente do pronome pessoal do caso reto vós. E temos também os pronomes pessoais oblíquos da terceira pessoa do plural, se, lhes, os e as, e se, consigo. Nós vamos agora observar ou ver os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aquelas palavras, como o nome está dizendo, indicam posse. Eles também têm correspondência em pessoa e número. Temos os possessivos de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. As palavras que indicam posse na primeira pessoa são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus e tuas, nosso, nossa, nossos e nossas e assim por diante. Vamos encontrar também os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos apontam ou são palavras que vão apontar, vão designar a coisa demonstrada. Entre os pronomes demonstrativos, nós encontramos as palavras este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Este, esta e isto, nós empregamos quando queremos apontar alguma coisa que esteja perto da pessoa que fala. Esta ficha é minha. Esse, essa e isso, nós empregamos para apontar o que está perto da pessoa com quem se fala. Agora, a ficha vai estar ao seu lado. Então, eu diria, essa ficha que está aí com você. Aquele, aquela e aquilo, nós empregamos para apontar objetos que estão longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Aquela ficha que está lá é nossa. Nós temos ainda, além dos pronomes demonstrativos, nós temos os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são todas aquelas palavras que se referem ao substantivo de modo vago, impreciso, genérico, como, por exemplo, alguém, ninguém, tudo, nada e assim por diante.
Se dizemos, por exemplo, alguém chegou, não se sabe definir ou determinar exatamente quem chegou. É essa a imprecisão a que nos estamos referindo. E os pronomes interrogativos? Na verdade, os pronomes interrogativos são os pronomes que, quem e qual, empregados em frases interrogativas. Por exemplo, quem chegou? Quem é você? Qual é a sua? O que você está fazendo aí? Essas palavras são os nossos pronomes interrogativos, empregados sempre em frases interrogativas. Agora nós vamos terminar o ensino dos pronomes vendo os pronomes relativos. Os pronomes relativos são aquelas palavras que ligam duas orações, substituindo na segunda uma palavra já expressa na primeira. Nós vamos à lousa para ver como é que isto acontece na prática. Observem aqui. O carro é veloz. Eu dirigi o carro. Primeiro é preciso observar que nós temos aqui duas orações, duas ideias completas. A primeira, o carro é veloz. Observe a presença do verbo, porque para ser oração é preciso que haja um verbo. Aqui eu tenho uma segunda ideia ou uma segunda oração. Eu dirigi o carro. Também gostaria que vocês observassem que na segunda oração nós temos uma palavra já expressa na primeira oração, que é a palavra carro. Se nós reorganizarmos essas duas ideias numa frase só, nós teremos o carro que dirigi é veloz. A ideia principal aqui continua sendo o carro é veloz. Observar que no meio da ideia principal nós introduzimos uma outra ideia. Esta outra ideia é que dirigir. Na verdade, este que, ele está aqui por ser um pronome relativo. E a função dele é justamente a de substituir a palavra carro já expressa nesta primeira oração. Os principais pronomes relativos são os pronomes, então, o que. É preciso lembrar que o que só será pronome relativo quando ele puder ser substituído pela expressão o qual ou a qual. Vamos provar isso aqui na lousa. O carro que dirigi é veloz. Eu posso dizer o carro o qual dirigi é veloz. Portanto, temos aqui o que pronome relativo. Temos o pronome relativo onde, temos o pronome relativo quem, o qual, a qual, os quais, as quais e assim por diante. Esse estudo merece que vocês utilizem o livro de estudo de vocês para completar esta questão. Agora nós vamos voltar um pouquinho aos pronomes pessoais para falarmos a respeito dos pronomes de tratamento, que são aquelas palavras empregadas no trato com a outra pessoa. Nós temos diversas formas de tratamento. Nós podemos tratar a pessoa com a qual nós estamos interagindo, usando a segunda pessoa, tu, ou a terceira pessoa, você. Isso para o trato íntimo. Nós temos palavras, por exemplo, que nós empregamos no trato cerimonioso, como o senhor, a senhora. Nós temos palavras de tratamento empregadas no trato com altas autoridades, como, por exemplo, Vossa Excelência. Nós temos um pronome de tratamento específico da linguagem comercial, das cartas comerciais, que é Vossa Senhoria. E este estudo também merece uma atenção mais detalhada de vocês para completar este aprendizado. Vão ao livro-texto, ao livro de estudos e completem também esta questão. Vamos ver algumas curiosidades a respeito do emprego de alguns pronomes. Como devemos dizer? Isto é para mim fazer ou isto é para eu fazer? A forma correta é isto é para eu fazer. Por quê? Porque os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós e eles, vão representar sempre o sujeito da oração. E os pronomes oblíquos, mim,
ti, esses vão representar complementos dos verbos. E neste caso, nós temos eu como sujeito da oração. Portanto, isto é para eu fazer, isto é para eu estudar, isto é para eu compreender melhor, isto é para eu lavar e assim por diante. Mas nós devemos dizer, isto tudo é para mim. Observar que se depois do pronome reto não houver um verbo no infinitivo, nós terminamos com a forma oblíqua. Isto tudo é para mim. Outra questão que causa um pouquinho de dúvida também é este emprego da preposição, ou perdão, do pronome do caso reto ou do caso oblíquo nessa situação aqui. Entre eu e você está tudo terminado? Ou entre mim e você está tudo terminado? De acordo com a língua culta, nós devemos dizer, entre mim e você está tudo terminado. Vocês estranharam? Eu entendo porque a maioria das pessoas costuma dizer entre eu e você. Mas lembrem-se que após a preposição entre, nós usamos a forma oblíqua. Então digam sempre entre mim e ele, entre mim e ela, entre mim e você. Para falarmos dos advérbios, é preciso voltar àquela questão da narração. Quando fazemos uma narração, por exemplo, nós precisamos usar palavras que expressem, por exemplo, as circunstâncias onde essas ações aconteceram, como essas ações aconteceram, quando essas ações aconteceram. O advérbio, então, é toda palavra que expressa as circunstâncias desejadas pelo verbo. Essas circunstâncias podem ser de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação. Nós temos palavras, por exemplo, que expressam essas circunstâncias de lugar como aqui, ali, lá e assim por diante. De tempo, hoje, ontem, agora, amanhã e por aí afora. De negação, não, nunca. De afirmação, sim. De modo, bem, mal e a maioria das palavras terminadas em mente. Calmamente, tranquilamente, gostosamente e assim por diante. Agora, nós vamos passar ao estudo das palavras relacionais, que são as preposições e as conjunções. Essas palavras são consideradas palavras relacionais porque elas estabelecem relações entre as palavras e entre as orações de um texto. Nós chamamos essas palavras também de palavras relacionais porque elas estabelecem entre as orações relações como causa, como consequência, relações de coordenação, relações de subordinação e assim por diante. Conhecer, saber reconhecer essas palavras é extremamente importante porque são elas que, quando bem empregadas, garantem a coesão e a coerência do texto. Então, se nós temos, através das preposições, a garantia de um texto coeso, ou seja, costurado devidamente, vamos observar que relação essas palavras podem estabelecer. Vamos observar aqui neste exemplo, gosto de café com leite, mas me faz mal. Nós temos aqui a primeira oração, gosto de café com leite. Vamos observar aqui a preposição de exigida pelo verbo. Quem gosta, gosta de. Eu não posso dizer gosto café. Gosto de porque o verbo pede a preposição de. Observar que temos uma outra preposição aqui com, ligando a palavra café à palavra leite. Nós temos então a preposição, nesse caso, completando o sentido desta palavra. E temos aqui uma conjunção, mas que liga a primeira oração
a segunda oração, estabelecendo com ela uma relação de contrariedade atenuada. A preposição é, então, aquela palavra que liga outras duas palavras, de modo que o significado da primeira seja completado pelo significado da segunda. As principais preposições são a, ante, após, até, de, desde, em, entre, para, por, perante, sob, sobre e traz. Não esquecer que a preposição traz é grafada com S e acento, diferente do verbo trazer, que é grafado com Z. Nós temos também as locuções prepositivas. Ainda em relação às preposições, nós temos o que chamamos de combinação da preposição e contração da preposição. Vamos à lousa para ver como é que isso acontece. Vejam bem, quando dizemos fui ao cinema, nós temos aqui a preposição a, exigida pelo verbo ir, quem vai a algum lugar, mas este o, que é um artigo, é admitido aqui, sugerido pelo substantivo cinema. Então vejam vocês que entre a preposição mais o artigo o, nós temos uma combinação da preposição. A combinação acontece quando não houver perda de valor fonético, perda de som. Já a contração vai acontecer neste caso aqui. Vejam, passei mal no cinema. O que quer dizer este no aqui? Na verdade, nada mais é do que a preposição em mais o artigo o. Temos aqui uma contração da preposição porque houve perda de fonema, perda de valor fonético. E agora nós vamos ver as conjunções. A conjunção é a palavra que estabelece ligação entre duas orações. Elas classificam-se em coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas estabelecem ligação entre orações que mantêm entre si uma ligação de independência de sentido. As conjunções subordinativas mantêm entre as orações uma ligação ou uma dependência de sentido. Agora nós vamos à lousa observar como é que isto acontece na prática. Vejam bem, quando dizemos comprei uma casa e vendi o carro, nós temos aqui um período todo classificado em duas orações. É preciso lembrar que cada oração precisa ter a presença de um verbo. Então, nós temos aqui uma oração, comprei uma casa. E temos uma outra oração aqui, vendi o carro. Observar que nós temos a conjunção e fazendo esta ligação entre a primeira oração e a segunda oração, que mantém entre si independência de sentido, ou seja, para esta oração existir, não é preciso a existência desta aqui e vice-versa. Observar aqui neste outro exemplo, espero que tudo corra bem. Nós temos um período todo com duas orações. Observar aqui a presença do verbo, a presença do outro verbo. Observar que este que mantém ou faz a ligação entre esta oração e a segunda oração, observando que essas duas orações estabelecem entre si uma relação de dependência de sentido. Digam somente espero. Espero o quê? Assim como eu não poderia dizer, sem esta oração, dizer isto aqui, que tudo corra bem, não faria sentido. Então, estas duas orações são dependentes entre si. Esta conjunção, portanto, é uma conjunção subordinativa. Aqui nós temos uma conjunção coordenativa. Agora nós vamos ver o que é a interjeição. Interjeição é
toda palavra que nós empregamos para expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito, o nosso ânimo. Qualquer palavra pode se transformar numa interjeição. Quando dizemos, por exemplo, o jogador fez um gol, a palavra gol aí é um substantivo. Mas quando o locutor diz gol, nós temos esse gol transformado numa interjeição. Agora nós vamos ler para vocês um texto do Carlos Drummond de Andrade para ver como é que isto acontece. O que se diz? Que frio, que vento, que calor, que caro, que absurdo, que bacana, que tristeza, que tarde, que amor, que besteira, que esperança, que modos, que noite, que graça, que horror, que doçura, que novidade, que susto, que vida, que coisa. Assim, em plena floresta de exclamações, vai se tocando para frente. Em redor, não cessam exclamações interjetivas. Coitado, tadinho, canalha, cachorro, pilantra, querido, peste. E vêm outras vozes breves no vão do vai e vem. Pois é. Ah, é? Não é? Ok. Tchau. Oi. Opa. Epa. Oba. Ui. Que fazer senão ir na onda? Gostaram do texto? O poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade afirma que nós vivemos realmente num mundo de exclamações e de expressões exclamativas. Não se esqueçam também que, além das exclamações, nós vamos ter as locuções interjetivas, que são aquelas expressões que equivalem ou que têm o valor de uma interjeição. Agora vamos às dicas de estudo para a aula de hoje. A aula de hoje vai exigir de vocês a memorização, é isso mesmo. Nós precisamos memorizar as principais preposições, as principais conjunções, os advérbios mais utilizados e os pronomes. As interjeições, basta reconhecê-las e acho que isso deve ter ficado bem claro. Depois desta memorização, numa etapa posterior, nós voltamos ao assunto para empregar estas classes gramaticais.